Paranaenses ficaram de fora da lista de indicados para ocuparem 2 vagas no Superior Tribunal de Justiça. A escolha foi feita por meio dos votos dos 30 magistrados da Corte. O Estado tinha o maior número de desembargadores inscritos na disputa. Os nomes foram oficializados ontem pelos ministros durante uma sessão especial do Pleno. Foram escolhidos 4 desembargadores. Dos 4 juízes, 3 são oriundos do Sudeste. Quase metade da composição atual da Corte já é formada por ministros naturais desta região. Os nomes foram escolhidos pelos ministros do STJ e são Carlos Vieira von Adamec, de São Paulo, José Afrânio Vilela, de Minas Gerais, Elton Leme, do Rio de Janeiro, além de Teodoro Santos, do Ceará. A outra vaga disponível na Corte está destinada à advocacia. Neste caso, a lista foi composta por Luiz Cláudio Alemante, do Espírito Santo, Otávio Luiz Rodrigues Júnior, de São Paulo, e Daniela Teixeira, de Brasília. O Paraná não teve nenhum concorrente entre os advogados, porém, foi o estado com o maior número de desembargadores inscritos para as 2 vagas destinadas à magistratura. Foram 10 concorrentes entre os 59 de todo o país. Os paranaenses que estavam na disputa eram José Laurindo de Souza Neto, Tito Campos de Paula, Cleiton de Albuquerque Maranhão, Otávio Campos Fischer, Ana Lúcia Lourenço, Fernando Antônio Prazeres, Mário Luiz Ramidoff, Fábio Marcondes Leite, Francisco Cardoso Oliveira e Givanildo Nogueira Constantino. Porém, nenhum deles foi incluído na lista final que será encaminhada ao presidente Lula. Depois, os escolhidos pelo chefe do Palácio do Planalto ainda terão que passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e votação no plenário do Senado, para então serem nomeados ministros do STJ. Os que forem escolhidos pelo presidente vão ocupar as vagas abertas com a aposentadoria dos ministros Félix Fischer, que tem a vida jurídica aqui construída no Paraná, e Jorge Mussi, e com o falecimento do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Com a definição, o Paraná vai seguir com apenas 2 representantes lá no Superior Tribunal de Justiça, os curitibanos Joel Ilan Paciornik e Sérgio Luiz Cuquina. Então, o Paraná perdeu essa chance de ter mais um representante lá em Brasília, e a análise, né, de quem acompanha atentamente ali os meandros jurídicos da capital federal é que o Paraná tinha candidatos demais. Isso acabou, né, diluindo a força do Estado em vários nomes e nenhum deles conseguiu chegar lá, Pedroso. Exatamente isso. Você colocou os ovos ali dos interesses paranaenses em muitas cestas, o que acabou inclusive desestimulando ministros ali do STJ, porque eles, quando eles direcionam os votos, eles também pensam na correlação de forças da própria corte. Então, ao perceber que os candidatos paranaenses eram pouco viáveis, eles acabaram escolhendo ali outros nomes, inclusive para vetar outros. Eles olharam ali entre os candidatos paulistas, eles acabaram se destinando àqueles mais próximos ali, talvez o Toffoli do ligado ao Alexandre de Moraes. Fizeram a mesma coisa com o candidato de Minas, apoiando uma pessoa mais próxima do Rodrigo Pacheco. Ou seja, eles seguiram uma mecânica de correlação de forças de Brasília. Infelizmente, essas candidaturas paranaenses também acabou dividindo parte da classe política aqui do estado, que teve dificuldade em quem trabalhar. Boa parte se concentrou ali no José Laurindo, mas ainda assim esse esforço não foi suficiente. Perdemos todos nós com essa panela de caranguejo, mas sabe aquela panela que todo mundo tenta sair da panela, um fica tentando tirar o outro em vez de se ajudar? É o que aconteceu nesse caso. E para dar um exemplo prático, eu gosto sempre de colocar para as pessoas o que isso muda na vida delas. Vamos lá, dá um exemplo aqui. O Paraná poderia já ter instalado o Tribunal Regional Federal aqui no estado, que ia atender Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Paraná. Isso ajuda as pessoas a ter uma justiça mais célere. Então, se tiver um processo na Justiça Federal, se o tribunal estiver mais perto, ele vai ser mais rápido, né? Então, isso ajuda no dia a dia. Por que o Paraná ainda não tem? Porque Minas Gerais passou na frente. E por que Minas Gerais passou na frente, Pedroso? Porque tinha lá um presidente do STJ, o Noronha, que ajudou. Ele era mineiro, ajudou o estado dele, né? E eles aprovaram uma lei lá acessória, né, para que isso se tornasse prático. O Paraná estava na frente da fila e foi ultrapassado por Minas Gerais. Então, parece que está lá distante. Mas isso é uma disputa de ego deles. Não, mas para o estado é importante. Para o estado é importante ter essas figuras centrais em postos estratégicos lá em Brasília, até para nos defender. É o que eu sempre digo aqui. Nós temos que pensar cada vez mais o Paraná como um grande ator nacional e de forma unificada. Claro que sempre vai ter a disputa ideológica, a disputa partidária, a disputa pontual, os adversários de plantão. Isso é natural do jogo. Mas quando
a conversa fica mais séria, a gente tem que invocar o P maiúsculo da política e falar, ó, agora não, vamos dar um pause aqui na briga local e vamos pensar no Estado. Está faltando um pouco disso, né? Não só no universo político, eu falo aqui, acho um absurdo a nossa bancada lá em Brasília não se conversar, eles não se conversam. Fazem reunião lá para discutir pedágio, parte não vai. Os senadores não falam uns com os outros direito. Então, falta maturidade muitas vezes nessa relação deles. Mas também no judiciário. Acho que ficou uma lição importante ali da questão de unidade do Estado para futuras disputas. Vamos em frente.